Fala pessoal, estamos com mais um episódio do nosso AlJavaCast, que é um canal voltado ao público de homens, com a proposta de trazer ferramentas, trazer pessoas que vão contribuir para o seu crescimento pessoal, profissional, emocional, ferramentas que vão te ajudar a sair de onde você está para chegar nos objetivos que você traçou, nos lugares a qual você tem almejado alcançar. Então, por isso que nós iniciamos esse canal, estamos trazendo pessoas que são referências, pessoas que atingiram grandes resultados, estão contribuindo conosco para nos ajudar, assim como eles, a chegar no lugar onde chegar. E antes de apresentar o nosso convidado, é um amigo muito querido, uma pessoa que foi mentor nosso muito tempo, nos ajudou em momentos muito importantes na minha vida. Vou contar depois um pouquinho de história, mas antes eu queria te dar um desafio. Compartilha com 5 pessoas esse episódio. Eu tenho certeza que o conteúdo que você vai ouvir aqui, essas pessoas vão precisar também. Eu tenho certeza que as sementes que serão compartilhadas aqui trarão bons frutos para você. Então vamos compartilhar com 5. Então corre aí, compartilha. Se você não nos segue no canal do nosso aqui já, segue a gente, ativa o sininho para você receber as notificações e de todos os próximos episódios que virão, você vai ser notificado. Então, isso também é importante. Isso mostra também para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, ajuda pessoas, destrava vidas. Então, isso vai ser, de alguma forma, multiplicado. Você que já nos segue há um tempo sabe que uma das nossas propostas é ser uma voz que ecoa levando ferramentas, levando um assunto que vai ajudar centenas e milhares de pessoas. Como nós falamos nos nossos primeiros episódios, nós contamos com você. Hoje eu estou aqui com um grande amigo. Olha só o pequeno corrido que eu vou falar, que eu vou deixar ele se apresentar. Eu dei uma resumida aqui, porque não, na tela do telefone já não cabia aqui, era muito grande, mas é um grande amigo. Marcos Barros, casado com a Neneta. Neneta, um grande abraço para você também. Pai do Pedro Paulo e da Mariana, avô de 5 netas E o e um neto. netinho agora, um netinho agora, pastor, engenheiro, empresário, mentor, autor de 2 livros, inclusive um é best-seller. Eu tive o prazer de poder participar, né, no lançamento desse livro. Nós fizemos alguns eventos juntos, que é o Pequenos Hábitos e Grandes Resultados. Também foi autor do livro 30 Maneiras de Amar, um trabalho muito legal que ele mais a Neneta já fizeram com casais e ajudaram centenas de casais com 30 maneiras que, vou te falar, se você colocar na prática, eu tenho certeza que o seu casamento será outro. Marcão, seja muito bem-vindo à Obrigado, nossa André. mesa, fique à vontade, está em casa. Aqui Obrigado. vai ser um bate-papo, eu tenho certeza que vai enriquecer tudo que nós estamos fazendo. Fique à vontade, quero que você se apresente mais aí para a turma, para a gente começar o nosso bate-papo. Ok. Bom, o André é um amigo realmente que nós temos um carinho muito especial e já fizemos alguns projetos juntos, mas quando eu fiquei sabendo desse projeto do All Java, eu falei, que coisa fantástica. É um privilégio muito grande poder participar desse momento junto aqui, viu, André? Muito bom mesmo. É isso aí, Marcão. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. E como o Marcos falou, gente, foi um momento muito importante. Foi 2018 a primeira mentoria, né? Sim. Primeira mentoria, eu lembro que eu fui convidado para participar de um evento no Céu da Terra, onde tinha um palestrante chamado Marcos Barros. E eu já sabia quem que era, já tinha visto e vi o tema que foi fantástico, né? Você lembra o tema? Lá no Raio X, É, eu lembro de toda a sequência lá, eu tenho os slides até até hoje. hoje. Mas foi o tema onde você falou sobre a importância da mudança da mentalidade, né? Que a gente trabalhou muito. Eu fugi um nome também que tá na ponta da língua, por isso que eu te perguntei. Eu anotei, mas eu anotei no meu caderninho, não trouxe ele, mas foi um tema muito legal. Vou lembrar até o final do episódio. Eu vou procurar aqui, vou lembrar. Mas dali para cá, o Marcos ele fez, né, o lançamento ali de uma mentoria. Depois ele vai comentar como que aconteceu. Foi muito inusitado, né? Não foi nada muito programado. Eu fiz parte da primeira mentoria que ele teve aqui em Uberlândia. E de lá para cá a gente desenvolveu um bom relacionamento. Mas o que mais me chamou a atenção
naquela época na vida do Marcos foi como ele conseguiu atingir grandes resultados. Marcão, talvez algumas pessoas não vão te conhecer ali. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui como que foi para o Marcos se desenvolver, né? Eu lembro que você estava em um estado, depois você chegou no outro estado, como pessoa, emocionalmente, profissionalmente, para chegar aonde você chegou hoje. Quais foram os desafios, né? Puxa vida, essa é uma pergunta extensa, né, para É. responder. Mas eu quero, antes de tudo, reconhecer que a origem de tudo, além de ser no coração de Deus, que eu acredito, Uhum, mas foi através dos meus pais, né? Eu recebi dos meus pais um legado de uhum, educação, de valores, de princípios, e depois recebi deles todas as condições para que eu fosse educado e me formasse. E então, tudo começou por aí. E um desejo de conhecer mais, descobrir mais, de aprofundar no entendimento das coisas, da natureza humana, uhum, principalmente. E eu creio que toda essa jornada veio dessa curiosidade aí de querer entender como que as coisas funcionam, como que a vida funciona. E eu não tenho, de longe, não tenho ainda 10% das respostas que eu gostaria de ter, mas mas já tem quase 10, já tá bom, já avançou mais do que muito. não, eu acho que não sei se chega a 1%, porque, como dizia o filósofo, eu só sei que nada sei, né? E quanto mais nós entendemos um Sim. pouquinho daquilo que nós entendemos, mais nós descobrimos que a vida é tão maravilhosamente complexa, o Uhum, universo é tão maravilhoso uhum, que nós somos como uma casquinha aí que entende um pouquinho daquilo que acontece à nossa volta. Mas esse pouquinho é fascinante. Só que esse pouquinho que nós conseguimos entender é fascinante. Então, uhum. eu sou uma pessoa fascinada pela vida, pelos mistérios da vida, tentando conhecer um pouco mais. É. Marcão, eu lembro que, e aí vou dar um pouquinho de spoiler do seu livro, você, no livro Pequenos Hábitos para Grandes Resultados, você conta um pouquinho da sua trajetória, o que fez você entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, da importância que foi também para você a transformação através de hábitos. Eu lembro Hum. que na mentoria a gente falou muito sobre isso. Eu queria que você contasse para o pessoal quais foram os desafios que te levaram até essa transformação, essa busca constante. Quem te acompanha nas redes sociais vê essa busca na sua vida aí. O que Uhum. te levou a fazer, ter essa transformação? Bom, eu creio que eu posso detectar um começo dessa jornada numa visita que eu fiz ao médico lá na Inglaterra. Tem 32 anos que eu moro na Inglaterra. E em 2008 eu tinha voltado de férias, eu estava assim, bem além do peso, Uhum. e eu fui ao médico. Ele falou: Olha, chegou o seu exame de sangue aqui, o resultado do seu exame de sangue. Eu vou te falar, cara, é uma tragédia grega isso daqui, tá tudo errado. Se você não mudar muita coisa aí nesses números que estão aqui, você vai ter um problema cardíaco em breve. Então ele falou: Olha, você vai ter que deixar de ser sedentário, você vai ter que melhorar a sua alimentação, fazer exercício e tal. Me deu uma lista de coisas. Eu falei: Ah, vai ser tranquilo, né? Eu vou aplicar tudo isso daqui, vou mudar minha vida. E daí fui para academia pela primeira vez. E detestei. Falei: Gente, eu nunca mais quero voltar nesse lugar. Esse lugar é muito ruim. E não gostei, né? Daí comecei a fazer regime. Tentei uma vez, não deu certo. Tentei outra vez, não deu certo. Terceira vez, nada dava certo. E daí eu fiquei curioso. Falei: Puxa vida, por que é tão difícil fazer aquilo que se decidiu fazer? Eu decidi ir para academia e não consigo ir. Uhum. Eu decidi mudar meus hábitos alimentares e não consigo mudar. Por que esse negócio é tão difícil? Eu ganhei uma série de CDs, na época ainda dos CDs, né? Isso foi em 2008, de um amigo meu, do Tony Robbins. Uhum. E eram 20 CDs falando sobre transformação pessoal. E eu comecei a escutar. Eu ia lá para os meus. Eu dava cursos lá na Inglaterra naquela época, na área de telecomunicações. E no caminho para os meus encontros, para as reuniões e tal, geralmente eu tinha que viajar, eu ia escutando esses CDs lá no carro. E me apaixonei pelo assunto. E até hoje eu sou um grande fã do Tony Robbins, Uhum. mas daí eu fui estudar neurociências, psicologia, e eu queria entender sociologia, queria entender por que essas coisas são difíceis, por que mudar é tão difícil, né? E foi daí que eu, como resultado dessa pesquisa e tentativas Uhum. e erros, muitos erros na minha própria vida,
tentativa, acertos, erros, eu fui formando uma ideia sobre essas coisas e daí foi que eu resolvi escrever um livro sobre isso, que foi Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. E foi grande surpresa para a gente ter virado um best-seller, mas eu continuo aprendendo, continuo me desenvolvendo. Então, essa foi o começo da jornada. Legal, Marco. A gente falando de hábitos e mudança, eu sei que normalmente o ser humano ele quer meio 880. Já vou para academia, já vai lá comprar o tênis mais caro, a roupa mais cara, já vai fazer a inscrição na academia. Ele tem aquele ímpeto no inicial, mas ele tem o desafio da constância. O Isso. que você traz para nós que seria talvez o maior desafio para quem está querendo implantar hábitos na sua vida? Tá. Antes de eu responder, eu lembro quando eu comecei a descobrir a fórmula para gostar de fazer exercício físico, que eu vou contar Me conta depois. depois que essa é que eu quero, viu? Esse aqui- Essa aí que vai ganhar muita estrelinha ali, porque esse é o maior desafio, né? De muitos. Hoje eu sou rato de academia, eu amo fazer exercício físico e me sinto incomodado quando Sim. passo alguns dias sem fazer, mas foi um processo lento, demorado. Mas eu lembro quando eu comecei a frequentar a academia para valer. Aliás, não precisa frequentar academia, viu? Para fazer exercício tem N maneiras diferentes, e academia é apenas uma delas. Uhum, Mas quando eu comecei a frequentar a academia, um amigo meu, Keith, lá da Inglaterra também, uhum. foi pela primeira vez também, ele foi para a academia, né, que eu recomendei para ele e tal. E ele subiu na esteira e começou a correr, feito um desvairado lá e tal. Ele passou lá meia hora e suando, aquela coisa e tal, tal. Eu pensei assim, esse cara nunca mais vai voltar aqui, né? Porque não é assim. Um dos, uma das grandes ilusões que a gente tem a respeito de mudanças, especialmente mudança a nível pessoal, é que as coisas vão acontecer muito rápido. Não, esse ano vai ser o ano da virada. Esse ano eu vou virar atleta, vou aprender uma língua nova, vou fazer esse curso, vou me alimentar devidamente e tal. E estatísticas mostram que menos que 5% desses planos que nós fazemos no começo do ano Uhum. viram resultado de verdade mesmo. Então, uma grande ilusão é achar que você pode e que você tem domínio próprio para ter várias metas ao mesmo tempo e Uhum. grandes metas. Uhum. Então, eu vou emagrecer 20 quilos em um mês, por exemplo, ao mesmo tempo eu vou aprender a falar inglês, ao mesmo tempo eu vou cuidar da minha vida espiritual, ao mesmo tempo. Não, esquece. Aquela coisa que coach gosta de fazer, da roda da vida, acho que são 7 áreas. Uhum. Então, daí você coloca lá métodos para cada uma das ou metas para cada uma das 7 áreas de melhoras e tal. Eu tenho um amigo que voltou de um final de semana com um cara super famoso aí, que eu não vou mencionar o nome, ele me mostrou uma planilha lá com 30 alvos e o acompanhamento dia após dia. Eu falei assim, isso daí nunca vai funcionar, porque você não tem, ninguém tem esse depósito de domínio próprio que consegue acompanhar muita coisa ao mesmo tempo. Então, duas coisas essenciais. Primeiro, seja modesto nos seus alvos. Então, é melhor você ter alvos mais fáceis de atingir, especialmente no começo. E segundo, caminhe com passos bastante pequenos. Vou te dar um exemplo de como que isso dá errado. Você fala assim, não, vou começar um regime novo. E começa lá, vai no nutricionista e tal, tal. E daí você vai para cá, é convidado pelos seus amigos para ir para a pizzaria. E você, normalmente, você come 6 pedaços de pizza, né, de uma sentada só. Você fala assim, bom, eu estou de regime, eu preciso perder peso, então eu vou comer, não 6, mas vou comer só um pedaço de pizza. Tudo bem, vem a pizza e tal, todo mundo come, você come um pedaço, sai dali com aquela sensação de que eu comeria mais uma pizza inteira, mas consegue segurar a onda e vai para casa. Daí você chega em casa, senta no sofá e começa a assistir televisão. Daí, de repente, enquanto isso, a sua mente, o seu inconsciente, especialmente aquelas duas pelotinhas na base do cérebro, chamadas de amígdalas, elas estão fazendo assim. Espera só o que eu vou aprontar com esse cara daqui a pouco. Porque isso é uma ameaça para a sobrevivência. A nossa mente, que busca recursos de sobrevivência, que morou no meio do mato por milhares de anos, a nossa mente, ela se preocupa em acumular calorias e não gastar calorias. Então, você sentado lá no sofá, sua mente fica assim, deixa comigo. Daí, de repente, você lembra que tem uma torta de chocolate na geladeira.
E você vai lá e pega lá 1 quilo de torta de chocolate e devora aquilo lá na frente da televisão sem pensar naquilo lá. Então, essa é a vingança do seu sistema de sobrevivência. Isso acontece com muita frequência. Então, ao invés de você despertar a amígdala com alvos espetaculares, do tipo emagrecer 10 quilos em poucas semanas, coloca um alvo bem modesto e anda passos bem pequenos. Então, se você come 6 pedaços de pizza, come 5 só, na próxima vez que você for na pizzaria, e daí você não vai despertar esse mecanismo de defesa que o seu corpo tem. E engraçado você falando, Marco, porque realmente é o que a gente vive. Hum, Porque nesse mundo onde a informação é muito horizontal, é pouco vertical, ou seja, a maioria tá só te levando a colocar o pé na água, não tá te ajudando a aprofundar, a maioria das pessoas elas vão radicalmente, esquece uma coisinha também que eu gosto muito de falar, que é a constância. uhum. Porque se eu tenho um hábito, hoje eu estou estabelecendo ele, eu vou só praticar ele daqui a um mês, já perdi, né, toda a formação desse hábito. O que que você contribui para a gente para falar um pouquinho sobre constância, a importância da constância na construção de pequenos hábitos para fazer no seu livro, né, vou usando ele aqui, para ter grandes resultados, seja em qual é a área da vida de uma pessoa. Ok, então o primeiro passo para a constância é ter alvos simples ou alvos fáceis de atingir. Alvos que você sabe que se você só precisa de um pouquinho de determinação para atingir aquele alvo. Começa simples, começa pequeno, daí o nome do livro também. A segunda coisa, associa aquilo lá ao benefício. Então, você tem que, desde o começo, saber aonde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero ter uma vida mais saudável. Saudável para quê? Bom, para ter mais energia à disposição, para poder ter uma terceira idade, talvez, mais tranquila, sem enfermidades, para poder sair de férias com os meus filhos e talvez posteriormente com os meus netos, que é o meu caso agora. Então, você tem que ter um porquê. A nossa mente busca sempre o porquê das coisas. E quando você tem um porquê bem definido para aquilo que você quer atingir, isso daí te motiva ou influencia suas decisões no dia a dia para que você realmente ande os pequenos passos que vão te levar até lá. Então, esse é o segundo aspecto. Você tem um porquê bem claro, e esse porquê seja motivador para você, seja realmente emocionalmente importante para você. Você está anotando aí? Eu anotei algumas coisas importantes aqui e eu queria te desafiar a ter papel e caneta na mão, porque são dicas práticas de alguém que conseguiu, e depois ele vai contar mais à frente aonde ele está, o que ele está fazendo hoje. Você vai ver que o Marcão ele conseguiu, a gente usa muito na área de TI hackear, né? Hackear significa que ele conseguiu aí organizar a sua vida para chegar onde ele está falando. Marcão, a gente falou um negócio, eu lembrei o nome da palestra, Gestão do Tempo para Alta Performance, Isso, perfeito. que vem casar exatamente com aquilo que eu quero te perguntar agora, porque a gente falou, então, a importância de ter pequenos hábitos, como construir esse pequeno hábito, como a gente conseguir, então, ter constância naquilo que a gente está desenvolvendo, mas parece, Marcão, que quando você fala assim, vamos construir algo novo, vamos organizar isso, para muitas pessoas se torna um fardo. Tem gente que olha para isso, nossa, para mim é impossível conseguir isso. Em atendimento, né, você sabe melhor do que eu sobre isso, mas em atendimento a gente vê pessoas que estão com uma lupa com um negócio que seria bem mais fácil. O que que você descobriu nessa jornada sua para organização com um senso de propósito? Como que eu posso ter uma organização mais clean, algo mais prático? Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre a OKR, que a gente trabalhou um tempo e aquilo ali se tornou para mim um estilo de vida hoje. Mas Uhum. o que que você tem de dica para dar para essa pessoa que está do outro lado, que está achando que organização é um desafio impossível de ser atingido? Bom, primeiro, nós precisamos considerar que não existe fórmula mágica para isso, porque nós somos todos diferentes e nós funcionamos de maneiras diferentes também. Então, aquilo que é organização para mim, talvez não Uhum. vai funcionar para você Sim. e não vai funcionar para outras pessoas também. Então, nós precisamos descobrir qual o tipo de organização que funciona bem para Uhum. cada um. Uhum. E a maneira melhor de se descobrir isso é testando modelos diferentes. Uhum. Então, por exemplo, eu adotei uma maneira de organizar meu tempo que é chamado de time boxing ou blocking. Uhum.
que é o seguinte, eu uso a minha agenda. Se eu te mostrar aqui a minha agenda, você vai ver que todo o meu tempo, ele é bloqueado. Eu sei exatamente aquilo que eu vou estar fazendo em cada hora, Uhum, né. Logicamente que imprevistos acontecem, às vezes eu empurro uma coisa de um dia para o outro, porque eu estou com uhum, preguiça de fazer aquilo lá, procrastinei, né. Mas eu procuro escolher com antecedência como eu vou gastar cada hora do meu dia. Eu aprendi isso com um mentor de negócios, que era o mentor do Anthony Robbins, que eu mencionei antes. uhum, Ele chamava Jim Rohn, e ele falava o seguinte: se você não escolher com antecedência como você vai usar o seu tempo, outras pessoas vão escolher para você, mas segundo as prioridades e interesses delas e não os seus. olha só. Então, eu faço questão de decidir como eu vou gastar o meu tempo. Uhum, E eu faço isso no começo da semana e depois no começo de cada dia também. Isso funciona para mim, para outras uhum, pessoas não funcionam. Eu já uhum, tentei ensinar isso para muita gente que falou: "Marcos, não adianta, eu já tentei, não funciona". Porque existem temperamentos diferentes, personalidades diferentes, estilos diferentes. Então, cada pessoa tem que descobrir como que uhum, a coisa vai funcionar para ela. E por isso que tem vários sistemas, várias metodologias uhum, diferentes, né? Mas as pessoas que são mais intuitivas, que são mais extrovertidas, elas são geralmente, elas não se adaptam bem a coisas muito rígidas. uhum, E dá tudo certo, essas pessoas são geralmente mais criativas e elas precisam de uma liberdade maior para se uhum, expressar. E outra coisa é que sistemas diferentes trabalham em situações diferentes. Então, por exemplo, eu sou extremamente organizado com o meu tempo durante a semana. Chega final de semana, eu não ponho nada na minha agenda que não seja extremamente necessário, porque eu quero ter meu tempo livre para gastar com a minha esposa, para uhum, gastar com a minha família, amigos e tudo mais. Ou seja, eu não quero ter compromissos. uhum, Então, se eu vou para a casa dos meus filhos, por exemplo, eu não quero saber se eu vou gastar 1, 2 ou 3 horas lá. Eu vou ficar até o uhum, momento que eu achar que tá bom, agora legal, bom ver vocês, mas eu não quero ter compromissos. sim, Então, tem sistemas diferentes para horas diferentes também. Também depois do expediente, acabou minha última reunião do dia, eu vou gastar tempo com a minha esposa, eu também não quero ter um esquema assim muito uhum. rígido de horários e assim por diante. Eu tento me alimentar mais cedo à noite para não dormir com o estômago cheio, mas isso é uma das poucas regras que eu uso. O restante é flexível. É interessante você falando isso porque aprender a gerir o seu tempo com intencionalidade, a gente sabe que vai nos ajudar a avançar, atingir os objetivos a qual cada um está escolhendo trilhar a sua vida. E Aham. eu vejo muito que no Famílias Raras eu falo muito isso, porque a rotina de um pai e uma mãe que tem uma criança rara é terapias, e tem aqui uma mãezinha que ela vai em 10 terapias durante a semana. Então, gerir o tempo, cada um realmente precisa de ter. E é interessante que ela sempre fala, gente, eu termino a minha semana com sensação de dever cumprido, porque ela entendeu que a missão é a filha, então Isso. tá tudo certo para ela. É. Ela não colocou peso, como alguns às vezes colocam, nossa, eu vou ter que largar minha profissão, ela era enfermeira, e ela falou, nossa, eu entendi que agora, depois de 4 ou 5 anos, ela falou, agora eu acho que tá no tempo de eu voltar à minha profissão. E é importante isso que você falou, porque andar pesado, né, ele é extremamente desafiador em qualquer aspecto, seja ele físico, emocional. A pessoa que Uhum. está pesada, ela vai ser mais lenta e muitas vezes ela vai ter mais lesão. Uhum. Então, gerir o tempo, você que está aí nos assistindo, você vai precisar descobrir a sua fórmula para conseguir gerir o seu tempo. O Marcão, ele deu o exemplo da planilha. Talvez você não é tão tecnológico, você é mais que gosta de fazer o post-it, colocar. Não importa, encontre aquilo que está mais ao seu alcance. Até, Marcão, acho que é até legal porque quando a gente olha naquilo que a gente produziu, isso dá também uma sensação de realização. Isso é importante para nós, não é? Uhum, sem dúvida alguma. É uma das maiores motivações para continuar são pequenos resultados que você obtém no dia a dia. Uhum, Então, por exemplo, você voltando à questão do controle de peso, uhum, se você começou lá uma dieta nova e subiu na balança, você perdeu lá meio quilo que seja, legal, aquilo lá te encoraja, fala, puxa, tá dando certo, deixa eu uhum, continuar aqui, então eu vou segurar a onda aqui de novo porque o negócio tá dando certo, né? Ou se você está fazendo exercício porque precisa reduzir a pressão arterial, por exemplo. sim. Foi lá, fez exercício uma semana, aeróbico, tal, musculação, mediu a pressão, reduziu, poxa, legal, está funcionando. Então, tudo isso, essa verificação de resultados,
ela te encoraja a dar prosseguimento. É um dos É, segredos para é, dar continuidade que você sim. perguntou inicialmente. E se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que nessa jornada a gente vai ter alguns recomeços, certo? Porque Uhum. faz parte de toda pessoa que está querendo empreender, seja na vida emocional, espiritual, conjugal, financeira, o fracasso. Sim. O fracasso, para uns, ele pode ser uma derrota, e para outros, ele pode ser um aprendizado que vai levar ele para o próximo nível que ele quer buscar. Uhum. Nessa construção sua, até hoje, você lembra de algum momento você fala: "Nossa, fiz errado, estou recomeçando algo que eu deveria ter feito de outra maneira", e aquilo ali foi um divisor de águas na sua vida? Sim, puxa vida, eu lembro muito mais de fracasso do que de acertos. Um dia conversando com meu filho, eu falei assim: "Meu filho, eu já comecei 13 negócios diferentes que não deram certo, Uhum, e outros que deram certo por um tempo e depois não deu mais certo. E tá tudo certo, porque eu aprendi, em cada negócio que eu tentei e não deu certo, eu adquiri um conhecimento novo. E agora estou com um negócio que está dando muito certo e tem já vários anos que tem só aumentado, expandido, bom uhum, demais. Mas isso é o resultado de dezenas, centenas de erros cometidos durante essa trajetória. sim. A única maneira de nós aprendermos de verdade é experimentando, tentando, fazendo ajustes, errando, acertando. Não tem outro jeito. Isso é bom a gente ouvir, Marcão, e talvez você também tá se cobrando ou colocando um tijolo muito pesado na sua mochila de carregar, porque todos nós vamos passar por isso, né. Eu Sim. lembro que eu saí da minha área de TI em 2016, se eu não me engano. 2016 eu fiquei fora, tentei algumas questões, a gente empreendeu juntos, a gente começou um tanto de mentoria, veio a pandemia, veio o Samuel, e eu recomecei alguns anos atrás, depois de 6 anos fora do mercado, foi para mim foi desafiador. E quando não continuaram com o projeto, eu sentei depois, alguns dias, eu falei: "Não, onde qual foi a minha participação talvez minha contribuição para aquele projeto não dar certo?". Uhum. Porque eu também tenho comigo a questão da autorresponsabilidade, porque eu tive a minha contribuição. O que que eu posso, no próximo projeto, fazer diferente, que aquilo ali eu garanto que não vai dar errado mais. Uhum. Isso foi leve pra mim, porque hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui com o novo projeto que nós estamos aqui com a empresa, e isso tá dando muito certo. Mas Uhum. também, como você falou, foi uma sucessão de erros, não acertos, a gente tinha um modelinho o PTA, que até Isso. utiliza até hoje, Eu também. projeto, testa a DEC, até a Aham. gente chegar no MVP, né, fez, agora vamos avançar. É verdade. E isso para mim foi um dos vários ensinamentos que você compartilhou e eu utilizo hoje. Para você que não conhece, o PTE projeta, testa, adequa. Você Ah. sempre vai precisar de aplicar isso na sua vida, em qualquer área, porque ninguém tem a revelação completa para falar: "Nossa, vou fazer 100% certo". A Aham. gente sempre vai ter que fazer isso, vai ter que Aham. mudar isso, porque, como você falou, um projeto seu estava dando certo, de repente chegou um momento, não deu Sim. certo, porque mudou tudo. Vamos dar um Sim. exemplo, biodesign. Sim, tem o biodesign é um Você deles, né, lembra? que nós interrompemos, mas o Mike Tyson, Uhum. campeão de boxe, ele falava o seguinte: todo mundo tem um plano até levar um murro na boca. E é verdade. E o biodesign foi um murro na boca, né? Nós Uhum. tínhamos o projeto de mentoria, e quando eu resolvi retornar para o Reino Unido, os grupos de mentoria que nós tínhamos em São Paulo, Curitiba, Brasília, Goiânia, Rio de Uberlândia e tudo Janeiro. mais, só expandindo cada Uhum. vez mais, eu falei, bom, eu construí uma reserva financeira e daí eu pensei, nós vamos mudar para o Reino Unido, eu vou começar grupos de mentoria lá, continuar com os do Brasil, e com isso a gente tem uma continuidade financeira aí para poder ter essa transição. Uhum. Daí vem a pandemia e o lockdown. Eu estava na casa de um amigo, Luísa Denise, lá em São Paulo, e viajando para Curitiba, porque nós tínhamos um grupo lá e dando Uhum. continuidade. E o Luiz chegou para mim, aliás, a Denise chegou para a gente e falou assim: olha, vocês não vão poder embarcar. Eles estão fechando o aeroporto, estão cancelando os voos por causa do lockdown. E ali foi o funeral dos grupos de mentoria, porque não tinha como começar. Sim. Daí consegui voltar, depois de vários meses, consegui voltar para o Reino Unido. Lá também, no meio do lockdown, não podia começar grupo nenhum. Uhum. E então foi o soco na boca que eu levei, né? Eu tinha planejado, tinha tudo estruturado e tudo com OKRs, e Uhum. um plano belíssimo. Mas uma coisa é o nosso plano, outra coisa é a realidade. Sim. Eu fiz balonismo agora Hum. nesse feriado
E quando eu entrei no balão, eu estava procurando como que dirigir aquele negócio, né? Eu estava procurando alguma hélice, alguma coisa para direcionar. Daí o cara lá, o piloto, ele falou: "Ah, não, aqui, nós sabemos de onde nós estamos saindo, mas nós não temos a menor ideia onde nós vamos Olha chegar, só. porque nós não temos controle". Eu falei: "Você está brincando comigo?" Onde eu fui entrar? Eu já estava lá dentro, né. Falei assim: "Como assim? Você não sabe aonde?" Ele falou: "Não, depende do vento, e vento pode mudar". Mas então como é que fica, né, esse Uhum, negócio? Ele falou: "Não, a gente tem só controle sobre a altitude, então a gente pode subir ou abaixar. A gente aperta aqui uhum, os burners, ele joga ar quente lá, joga fogo, aquece o ar, sobe mais. E daí ele vai perdendo a temperatura, vai descendo. Então a gente vai controlando a altura". Na nossa vida, as coisas são mais ou menos assim. uhum, Você não tem muito controle sobre aonde você vai chegar. uhum, Você planeja, nós planejamos. Eu sou da área de planejamento. Meu trabalho é ensinar organizações a planejarem e a acompanharem a execução dos planos. uhum, Mas eu sempre falo, olha, dificilmente nós vamos chegar exatamente onde nós queríamos. Nós vamos chegar a algum lugar lá por perto. Quanto melhor o nosso planejamento e execução do plano, provavelmente uhum, mais próximo de onde nós queremos chegar, nós vamos chegar. uhum. Mas não há garantias. Na vida não há garantias sobre isso, né? Sim. E é tão interessante porque, assim, conosco não foi muito diferente. Quando o Samuel nasceu, nós planejamos o filho ideal. Aham, Quando ele nasceu, ele veio com sérios desafios. Foi 3 meses de UTI, você acompanhou um pouco da nossa rotina. sim. E quando ele estava na melhor fase da vida dele, na melhor semana, aprova o Senhor recolhê-lo e mudou completamente a nossa vida. Vou falar que 360, porque a gente voltaria mesmo, tá? Mas deu um up de 180 graus e a gente, pô, e agora o que que nós vamos fazer? E é importante porque se tem algo que eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade é focar naquilo que é essencial. Aquilo que realmente é preciso fazer. E isso vai inflando a vida da pessoa, vai sobrecarregando e a gente vê um monte de gente parando na jornada e até mesmo abrindo mão daquilo que era realmente o foco dele por coisas não essenciais. Uhum. E eu lembro que no livro você fala muito sobre a importância dos hábitos, de monitorar esses hábitos. E o que, que você tem para trazer para nós, para contribuir sobre como que uma pessoa pode focar naquilo que é essencial? Como que ela pode. Eu lembro lá de uma ferramenta que a gente tinha que era prós e contras, né? Que eu sei que você falava muito sobre, ó, eu sempre faço prós e contras para ver se aquilo ali realmente é o primeiro passo, segundo, terceiro. Quais são algumas ferramentas que você pode contribuir aqui, só dar uma pinceladinha para que o pessoal que está nos assistindo possa ver que ele está indo para o norte certo. Ok. Bom, eu gosto muito de modelos mentais. Eu escrevi um livro sobre isso em inglês, não foi traduzido ainda para o Uhum, português, que é o Modelos Mentais para Decisões de Negócio. uhum, Mas o primeiro modelo mental a ser usado é começar com o fim em mente, ou seja, legal. você tem que saber mais ou menos onde você quer chegar lá na frente. E ter uma imagem daquele local que você quer chegar, né? Seja na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus relacionamentos, com seus filhos. Você tem que ter uma visão desse destino que você deseja. Isso é o ponto de partida. Como eu disse, não quer dizer que você vai chegar exatamente lá, mas aquilo lá vai servir como um direcionador para a sua vida. A partir daí, você tem que descobrir quais são os hábitos que vão te chegar até lá, porque não é apenas o seu desejo que vai te levar até lá, mas você precisa desenvolver hábitos. Então, por exemplo, quando nós resolvemos, eu e minha esposa, que nós precisávamos voltar para o Reino Unido, porque os nossos filhos e netos estavam lá, depois de nós passarmos 8 anos aqui no Brasil, nós montamos um plano para isso. O plano não aconteceu como nós imaginávamos, mas no final ele acabou ficando melhor do que imaginado. Eu posso contar os detalhes depois, mas nós precisávamos ter um direcionamento. Então, você precisa conhecer o destino e depois ter uma ideia dos passos necessários para você chegar até lá e depois um sistema para acompanhar esses passos aí até você chegar lá. E aí entram OKRs, né? Uhum, Objectives and Key Results, que é uma metodologia que ajuda a você saber se você está na direção correta. E se você funciona como um pequeno Waze, um GPS para você ser orientado na sua jornada. E nós usamos OKRs para isso também. uhum. Legal. Marcão, de tudo que você já desenvolveu, que você aprendeu, você, né, a gente brincou aqui no início que é 1% de tudo que ainda está por vir, você pode conquistar mais. Mas se tivesse algo, fala assim, ó, essa aqui é a dica de ouro para alguém que está querendo
iniciar. Eu falo querendo, porque ainda tem o processo da consciência, a pessoa tem que sair daquele lugar da zona de conforto, mas alguém que falou, eu decidi agora ter uma transformação na minha vida. Qual que seria aquela dica seria o mantra da pessoa diário para fazer Tá. acontecer? Então, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu sou um cristão, eu leio a Bíblia, Uhum. e eu estava lendo Gênesis 12. Eu sei, muita gente vai falar assim, nossa, lá vem esse cara falar de Bíblia aqui. Então, deixa eu te contar. Segura a onda aí um pouquinho, porque isso mudou meu entendimento de tudo, praticamente. Lá em Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala assim, cara, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão era idoso já, impotente, tinha uma mulher que era estéril. Ele falou assim, você vai ter filhos e da sua descendência nós vamos construir uma grande nação. Totalmente impossível. Mas Abraão resolveu acreditar. Agora, o interessante dessa história é que Deus faz duas coisas só com Abraão. Ele mostra o futuro, lá onde nós vamos chegar, olha, nós vamos construir uma grande nação através da sua descendência. E a segunda coisa que Deus fala para Abraão: agora você vai sair de onde você está para um lugar que eu vou te mostrar. Esses dois versículos lá de Gênesis 12, eles contam para a gente o segredo de todo o planejamento e de toda a meta que a gente coloca na nossa vida, que é o seguinte, você precisa saber, primeiro, aonde você quer chegar e segundo, qual que é o próximo passo. Só isso. Deus não deu instruções detalhadas de como ele chegaria lá. Ele falou assim, olha, o seu primeiro passo é sair de onde você está. E Deus nem falou para onde que ele ia. Ele falou assim, olha, segura a onda, depois eu vou te mostrar o lugar que você vai chegar com esse próximo passo. Mas duas coisas, então, aonde você quer chegar e qual que é o próximo passo. E daí dá esse passo imediatamente, não demora. Já dá esse passo logo, o quanto antes, hoje ainda, se possível, e depois que você der esse passo, daí você se preocupa em pensar, bom, já cheguei aqui agora, nesse primeiro passo, qual que é o outro passo? Então, resumindo através de um Hum. mantra, tenha grandes sonhos e caminhe passo a passo. Só isso. Se você fizer isso, você vai longe, vai chegar longe. O problema é que a gente fica muitas vezes lá, um dia eu vou fazer uma viagem com a minha família para tal lugar. Um dia eu vou conhecer o país tal. Um dia eu vou aprender tal língua. Um dia eu vou fazer um curso disso, disso, daquilo. Esse um dia nunca chega porque não tem data definida. Então, coloca data nos seus sonhos. Fala assim, não, até o final do ano eu quero ter atingido isso. E começa já a pensar qual vai ser o primeiro passo. E dá esse primeiro passo. E daí pensa no segundo até chegar nesse lugar. Legal, gostei. Você pegou aí, sai de onde você está, dá o primeiro passo, sempre busque isso. E o Marcão ele falou algo que eu tenho pra mim, e a gente tem feito muito isso em Umas Marina, que é sonhar grande. Sonhar pequeno, sonhar grande, o trabalho é do sonhar mesmo, né, Marcão? Vamos Exato. sonhar grande, porque a gente tem um Deus do impossível que vai nos levar, e eu creio muito nisso, né? Nós somos Uhum. cristãos, professamos a mesma fé e que sabemos, já vimos o que Deus fez. Hoje, quando eu olho para a minha história, eu e o Maria não tínhamos possibilidade de ser pais, Deus nos fez pais. Sim. E hoje, no Famílias Raras, nós somos pais de muitas outras crianças aí por adoção de propósito, e é importante. Hoje eu vejo a marca e falo, "Ó, eu sou pai, eu posso dizer, né? O Samuel tá aqui, ó, a fotinha dele aqui, ó, eu tenho prova para dizer que eu sonhei grande e aconteceu. Isso. Marcão, nessa sua trajetória, conta para nós, pincela para nós aí brevemente, três momentos, você fala, esse momento, você fala, foi um momento de, talvez um ponto de inflexão na minha vida para o próximo degrau, para o próximo passo. Legal, ótima pergunta. Novamente, eu fui para um hotel fazenda nesse final de semana e lá o cara fez uma trilha com a gente, um dos instrutores lá, e levou a gente para uma rocha no meio do rio que tem uma árvore enorme na rocha, ali que cresceu na rocha, ali sem terra, só estendendo algumas raízes ali para a água e tal, mas você não entende como que aquela árvore cresceu numa rocha ali. E ele contou que o dono daquela fazenda, ele era um português que veio para o Brasil na época do ouro, onde o ouro estava sendo supervalorizado e tal, tal. Havia uma corrida do ouro aqui no Brasil. Ele comprou a fazenda para explorar ouro. E, de repente, essa bolha do ouro estourou e praticamente estagnou o mercado de ouro no mundo. E esse cara ficou desesperado, porque ele tinha colocado todo o dinheiro naquilo lá. E ele foi para esse lugar lá e começou a conversar com Deus. E Deus colocou no coração dele para ele começar a plantar café.
E ele se tornou o maior exportador de café na época do Brasil. Isso já tem um século já que aconteceu. Mas ele achou que não tinha mais saída, não tinha mais Uhum. solução. Mas como uma árvore que pode nascer de uma rocha no meio de um rio, ele recebeu uma instrução lá dos céus sobre uma coisa totalmente diferente daquilo que ele imaginava. É o planejar, testar, ajustar, Aham. que você estava falando. Isso aconteceu recentemente comigo nessa situação que nós voltamos para o Reino Unido no meio do lockdown e como nós não podíamos continuar os grupos de mentoria aqui ou começar grupos de mentoria lá, o dinheiro foi acabando, 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 até que acabou. E eu daí entrei em parafuso, acordava 4 horas da manhã, suando frio, como é que vai ser, pelo amor de Deus, Senhor. E daí, de repente, eu recebo um convite para dar uma palestra virtual para uma empresa aqui no Brasil chamada TI Exames. Eles preparam profissionais para exames. E daí eu dei a palestra, e no final da palestra, uma palestra sobre planejamento e OKRs, né, OKRs, no final da palestra alguém perguntou assim, dá para usar isso daí no setor público? Bom, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu ia pensar assim, se eu tivesse um pouquinho de bom senso naquele momento, eu ia pensar o seguinte, bom, se está perguntando, deve ser alguém do setor público. Uhum. Então, vou dar uma resposta sensata. O que que eu fiz? Dei uma resposta imbecil. Falei, olha, tem que ser louco para querer usar esse negócio no setor público. O setor público é atrasado, é devagar, é rígido, é inflexível e tal. Acabei, né? Dei Uhum. uma resposta idiota de quem não sabia do que eu Uhum. estava falando. Passou meia hora, alguém me mandou uma mensagem pelo Instagram. Olha, meu nome é Sabrina Baez, eu sou diretor de planejamento estratégico do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Falei, puxa, que vergonha, por que eu fui abrir a boca, né? O cara que tinha feito a pergunta era o Gustavo Trindade, que é diretor de planejamento da Anvisa para o Brasil inteiro, né? Ele falou, hoje nós somos amigos, mas ele me falou assim, olha, quando você deu aquela resposta, eu falei, esse cara nunca vai colocar o pé na Anvisa aqui, né? Uhum. Botei, né? Né? Acabou que viraram clientes nossos. Mas assim, era uma maneira para mim de Deus me mostrando, olha, até quando você falha tudo, eu tenho a resposta, eu tenho a saída. E dali surgiu um contrato com o Mato Grosso do Sul primeiro, depois com outros estados, depois com a Anvisa, depois com o Conselho Nacional do Ministério Público, depois com o Tribunal de Contas da União, lá em Brasília. E hoje nós estamos presentes em mais de 20 órgãos públicos no Brasil, somos consultores nessa área de planejamento. Mas veio de um erro, veio de algo que eu nunca planejei. Uhum. Então é igual o balão. Você não sabe onde você vai chegar, você sabe que você vai subir, descer, mas uma hora você chega num Legal. lugar, e esse lugar é um lugar bom. Uhum. E nós precisamos entender isso daí. Deus tem bons planos para a nossa vida. É, são maiores e melhores que o nosso, né? Sim, A gente sabe que só pode subir e descer. Nessa subida e descida, ele leva a gente a alguns lugares bacanas. é. Marcão, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Como diz a Sara Vargas, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Teve a época dos podcasts de 2, 3, 4 horas. Eu vejo que teve muita gente que aproveitou. Mas eu queria que você desse para nós de dica aqui 3 livros que você fala que é essencial qualquer pessoa que busca crescimento, desenvolvimento, ele precisa de ter como aquela leitura de cabeceira de cama. Puxa vida. Um dos hábitos que eu adquiri foi de leitura. Eu cheguei a ler em torno de 50 livros por ano. Hoje eu reduzi esse número, hoje eu estou gastando mais tempo pensando e escrevendo do que lendo. Uhum, Mas eu teria, puxa vida, dezenas de livros para recomendar. Mas vou mencionar alguns que eu lembro aqui agora. Um deles é onde eu aprendi esse modelo mental, começar com o fim em mente. uhum, Ele chama Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. sim, É um livro antigo, uhum, mas que me ajudou bastante também. Tem um livro muito antigo também, que foi um dos primeiros que eu li, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também é um livro fantástico. A Carnegie, acho que é o nome do autor. sim, E livro também bastante conhecido, que mostra porque nós dependemos de relacionamentos para tudo uhum, na vida. uhum, E muitas vezes nós achamos que relacionamento é a respeito daquilo que eu posso fazer para impressionar as pessoas. Na verdade, o que nós precisamos buscar são conexões autênticas e verdadeiras, uhum, baseadas no meu interesse pela sua vida, pela sua pessoa. E aí as coisas funcionam. Esse livro fala muito sobre isso uhum, também.
O terceiro livro é o livro dos livros, é a Bíblia, que é o manual de vida de quem quer dar bem, quem quer dar certo, quem quer ter uma família estruturada, uma Uhum. profissão que satisfaz, quem quer ter propósito, precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a fonte de sabedoria milenar que vem direto do coração de Deus. Então, não deixa de incluir esse livro como parte do seu acervo. Legal. Curiosidade aqui, você já leu quantos livros? Mais de 1.200. Pegou aqui mais de 1.200 livros lidos e praticados. Hoje deu a oportunidade do Marcos estar desfrutando daquilo que é o sonho de muitas pessoas, que é o empreender, que é conseguir desenvolver algo que vai deixar como um legado aí a transformação. E ele pegou um setor extremamente desafiador, que é o setor público, e conseguiu agora dar ferramentas para esse setor avançar estrategicamente. Então, quer desenvolver? Aprenda a ter o hábito da leitura. Uma observação sobre isso. Eu falei sobre o setor público, a resposta idiota que eu dei, eu falo hoje que ela é idiota, porque hoje eu tenho amigos no Brasil inteiro do setor público, pessoas totalmente compromissadas em prestar um serviço de qualidade, usando técnicas avançadas de inteligência artificial, todo tipo de tecnologia para beneficiar o cidadão. Então, eu falo que foi uma resposta imbecil porque eu não sabia daquilo que eu estava falando. O setor público, embora tenha muitos desafios, muitas deficiências, Uhum. tem também muita gente Sim. compromissada que quer fazer diferença. Sou suspeito a falar, né? Porque em casa eu tenho uma que é apaixonada em desenvolvimento e faz projetos, inclusive fora do Brasil, parcerias fora. Mas pra você ver, se o Marcos não tivesse decidido lá atrás, dar os pequenos passos dele para ter o resultado que ele tem hoje, talvez não, a gente sabe que ele, né, talvez, não estaria hoje aonde está. Então, lembra os livros? Bíblia, como influenciar e como Como fazer fazer amigos amigos e e influenciar influenciar pessoas, pessoas, os sete 7 hábitos de hábitos. pessoas altamente eficazes. Esses 3 livros eu já li, te aconselho. Se você quer dar alguns resultados práticos, ler, você colocar em prática. Marcão, se a turma quiser te encontrar, passa para nós suas redes sociais, quiser comprar o seu livro. O Marcos tem alguns treinamentos também, você ainda está com os treinamentos lá do Gestão do Tempo Alta Tem Performance, na na Udemy, Udemy. é. Passa para o pessoal, para quem quiser adquirir e de alguma forma extrair mais aí do seu conhecimento para aplicar. Legal. Instagram é Marcos Barros _, como é que fala em português? Underline. Underline com. Então, Marcos Barros _ com. Esse é o meu Instagram. E por lá você pode mandar mensagem, eu te passo material. E se você quiser fazer um curso de OKRs gratuito, se você me mandar uma mensagem pelo Instagram, eu te mando um link que você faz o curso sem pagar. É um curso pago pela Udemy, curso de 2 horas, chama OKRs para executivos. É um curso de planejamento, ou para apoio ao planejamento de negócio de qualquer tamanho. Legal. Pessoal, anotou as dicas? É extremamente importante. Então, quero te dar outro desafio. Lembra no início, você indicou para 5, encaminha esse episódio para mais 5 amigos que você tá na sua mente. Eu tenho certeza que você está lembrando deles agora que precisa de todo esse conteúdo que foi compartilhado. Aqui, como o português lá encontrou uma mina de ouro, que foi o café, se ele soubesse que hoje estava tão caro, Isso, ele vê que era mais caro que o ouro. Hoje o Marcos deixou para nós aqui uma mina de informação, de conhecimento, testado, aplicado, é algo que ele vive no cotidiano dele, na casa dele. Eu conheço, fui na casa dele, eu vi os planejamentos, nós planejamos e quando eu vejo o resultado dele hoje, daquilo que vem aí de anos atrás, isso testifica que é alguém que tem sucesso. Então, compartilha, porque você recebeu aqui, né? Vamos colocar uma pepita de ouro que você vai poder lapidar na sua vida para colocar em prática e ter bons e grandes resultados. Nós falamos aqui, sonha grande que você vai conseguir ter esses resultados. Marcão, agora você recebeu a oportunidade de Deus de dar um recado, uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem ela vai chegar, né? Estou pensando grande, vai chegar nessas pessoas. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, deixasse aquela mensagem que está no seu coração para cada um aí, e ela vai ser traduzida aí no chinês, né, e nas diversas línguas aí para poder chegar a mensagem que está no teu coração. Fica à vontade, você tem aí 2 minutos para poder dar essa mensagem. excelente.
Eu queria te dizer que nós sempre pensamos no local final lá, né? Eu falei para vocês que você precisa ter uma ideia de onde você quer chegar. E a gente acha que o grande tesouro é chegar lá. Mas o grande, grande, grande tesouro é a transformação que acontece nesse caminho, nesse passo a passo, de onde você está até você chegar lá. As frustrações que você vai passar, as decepções, as pessoas que vão te decepcionar, as situações que vão te desafiar, os momentos onde você vai pensar em jogar a toalha. E se você segurar a onda, se você entender que essa transformação pessoal que acontece nesses momentos, ela é mais preciosa do que chegar lá realmente. Você vai entender o propósito de tudo isso. O que Deus reservou para sua vida não é apenas conquistar um objetivo, mas é se tornar dia após dia uma pessoa mais próxima daquilo que é o projeto eterno para você mesmo, aquilo que Deus sonhou no coração dele a seu respeito. Deus abençoe você na sua jornada, que você não apenas chegue lá, mas que nessa jornada você seja transformado passo a passo em uma pessoa cada vez mais próxima daquilo que é o ideal de Deus para sua vida. Show de bola, Marcão. Obrigado mais uma vez aí por esse tempo, esse bate-papo, essa gama, né, de informação. Eu anotei muita coisa aqui. Eu espero que você também tenha anotado que fez sentido naquilo que você estava compartilhando. Eu creio que vai me ajudar a dar alguns passos que eu preciso de dar. Quero te agradecer mais uma vez aí por toda a jornada, toda a caminhada. Acho que talvez eu nunca fiz isso publicamente, quero fazer isso publicamente. Quer dizer que você é um cara muito importante para nós, para minha casa, foi muito importante. Várias momentos que a gente teve junto ali, vários ensinamentos que você compartilhou com a gente. Eu estava em um momento difícil quando o Marcos apareceu na minha vida e isso aí me ajudou a dar o próximo passo que eu precisava e assim eu tenho aplicado. Então, obrigado, dá um grande abraço na Neneta. Desafiar a Neneta também para vir aqui. Vamos gravar um para casais, Opa, nós quatro, antes de vocês ir embora. opa, sem dúvida. Vamos marcar e a gente também multiplica isso aí com o pessoal. Mas obrigado, que Deus continue te abençoando aí nessa jornada e que os sonhos de Deus ele venha se concretizar na sua vida cada vez mais. O Marcos, ele é um mineiro que tá aí lá no Reino Unido há trinta e Isso, dois anos. isso. Foi. Eu vi as fotos, gente. O avião que ele foi, eu não teria nem coragem nem de andar. Mas o Marcão foi, desbravou, chegou e é um cara de referência. Nós não falamos aqui, mas ele estruturou a maior empresa, né, do terceiro setor da América Latina, que é a Missão Céu da Terra, com planejamento estratégico. E por te falei que o currículo dele é grande. E tive a oportunidade de poder bater esse papo e que essa mensagem chegue aí para várias pessoas. E te encontro na próxima, né? Quem sabe na próxima vinda, no próximo bate-papo. Obrigadão. E você que ficou com a gente até agora, já compartilhou com 10, compartilha com mais 5. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai poder ajudar muitas pessoas. Nos sigam nas redes sociais, nos ajude a multiplicar essa mensagem, porque nós decidimos ser uma voz e uma voz para te ajudar nos desafios. Talvez você não tenha a bagagem que o Marcos teve, porque você não se preparou. Mas hoje você teve uma oportunidade de ter um testemunho de alguém que se preparou, se capacitou e hoje está vivendo um grande sonho extraordinário. Está mirando lá onde ele sonhou. Então comece, não pare, tenha constância, coloque pequenos hábitos. Mostre para você que você é capaz com esses pequenos hábitos. Você vai criando para você uma consciência de realização e você vai ver que grandes sonhos você vai poder viver na sua vida. E nós te aguardamos aí no próximo episódio. Que Deus te abençoe.